A terceira fase da Copa do Brasil teve os seus primeiros jogos, né? A fase de ida acontecendo ao longo dessa semana. E vamos falar um pouco sobre cada um desses jogos. Já primeiro agradecendo a presença de todos aqui no nosso canal, né? Dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve aí também para fortalecer o nosso trabalho, acompanha nosso canal de lives que a gente está sempre debatendo diretamente com você, torcedor. E vamos lá falar de Copa do Brasil, porque tivemos aí vários jogos muito apertados, né? Vários jogos bastante equilibrados. Os times do pote 2 dando muito trabalho para os times do pote 1, que em geral são ali os favoritos, mas que a gente teve de vitórias do time do pote 2, apenas Criciúma e CSA venceram seus jogos. Inclusive esse CSA e Grêmio foi cercado de emoção, tá? Um jogo histórico para a torcida do CSA, eu tava lá na arquibancada, foi memorável, né? A virada lá no finalzinho, então o time do CSA consegue aí um grande resultado contra a equipe do Grêmio. Assim como também o Criciúma. Mas não só porque desses 16 jogos, só Criciúma e CSA do pote 2 venceram, outros times também fizeram grandes partidas, como por exemplo o time do CRB empatando em 1-1 com a equipe do Santos. E pelo momento atual que vive a equipe do Santos, cara, eu não sei não se no jogo de volta esse favoritismo segue nas mãos do Santos, tá? O time tá numa crise muito grande e o CRB jogando em casa também, né, com o estádio cheio, tem grandes chances de eliminar a equipe do Santos, certo? Acho até que se fosse dar um palpite agora para quem tem mais chance de passar, eu apostaria no CRB, certo? Mas ainda tem muito tempo até lá, hoje dia 3 de maio, né? Ainda faltam aí 19 dias para essa partida, então tem muita coisa para acontecer. Mas olho aí, claro, nesse duelo, vai ser muito interessante. Mas vamos lá, voltar para o início lá para a gente falar um pouco sobre cada um desses confrontos. O Vasco empata com o Operário, fora de casa, né? Então agora volta para São Januário para tentar essa classificação, mas o Operário também não é um time qualquer, né? É um time perigoso, né? Então vai ser interessante também esse duelo. O Fluminense venceu a Aparecidense ali por 1-0, então aquilo que eu disse, né, também, o time do pote 1 tendo bastante dificuldade nesse enfrentamento com os times do pote 2, certo? Então, o Fluminense não consegue aí um grande resultado, mesmo jogando dentro de casa, para tentar garantir aí uma boa vantagem para o jogo de volta, né? Então vai ter que ir para o Serra Dourada, né, que é para onde está marcado esse jogo, para tentar segurar a Aparecidense pelo menos, ou até conseguir tranquilizar em relação à classificação, mas o duelo está em aberto, assim como Paysandu e Bahia, mas o Bahia já venceu ali fora de casa, né? Vem para casa com a vantagem e acho muito difícil ali, por exemplo, o Paysandu conseguir essa classificação, certo? Vai ter que reverter, vai ter que jogar muita bola a equipe do Paysandu, mas também não é um time que tem que, para se menosprezar, certo? É um time para abrir o olho, o time do Bahia tem que ficar de olho nessa equipe do Paysandu. O Botafogo aplica aí o maior placar, né, dessa fase de ida, 4-0, encaminha aí a sua classificação, né, citava o Botafogo como amplo favorito desse duelo e se concretizou, né, então tá com um pé já na próxima fase. O Internacional, que eu citava como um grande favorito também contra o Maracanã, teve muita dificuldade. O time do Maracanã, ele pegou, o goleiro, né, pegou muito, fechou o gol, pegou até pênalti, né? O Internacional teve alguns gols anulados ali, mas eu achei que o Internacional pudesse fazer um placar um pouco mais elástico, mais heróico também, o time do Maracanã. Segura ali o Internacional, 1-0 apenas, o jogo está em aberto, jogando em casa, claro que pode impor dificuldade, mas eu ainda creio no Internacional favorito nesse jogo de volta, certo? Fortaleza e Retrô. O time do Retrô abre 1-0 e deu um sufoco no time do Fortaleza, né? O Fortaleza não teve vida fácil não nesse duelo e nem vai ter no jogo de volta, tá? O time do Retrô
Creio que é um time bastante organizado, né? O Fortaleza, para mim, ainda é favorito nesse duelo, mas que o Fortaleza ele precisa acordar também, porque até agora no ano ele não convence o torcedor. Né? O Fortaleza tá devendo bastante nesse ano, né? E esse duelo aí ele tá bem em aberto, certo? O Retrô pode sim surpreender dentro do Castelão. O Atlético Paranaense empatando com o Brusque fora de casa, joga em casa no jogo de volta e é um jogo chato, né, contra a equipe do Brusque. O Atlético Paranaense na segunda divisão, ele não tá essas coisas todas, né, como eu imaginei que estaria nadando de braçada. Perdeu aí de alguns adversários que são fortes, o Cuiabá e o Novo Horizontino, são times que vão brigar pelo acesso. Perdeu fora de casa esses dois jogos, né? Mas ainda é um time mais qualificado. Eu acho que segue como favorito aqui o Atlético Paranaense. O Palmeiras venceu fora de casa o time do Ceará, duelo aí de times de primeira divisão, né? Mas o Palmeiras, pra mim, favorito também, né? Já ganhou o primeiro jogo, então o segundo jogo aí eu acho que segue o favoritismo ao lado do Palmeiras. Vai jogar em casa e tem tudo aí pra se classificar. Mas o time do Ceará, olho nesse time, cara. O time do Ceará vem fazendo uma boa temporada e acho que vai impor bastante dificuldade aí pra equipe do Palmeiras. Maringá e Atlético Mineiro, aí aquele jogo em que teve a polêmica do pênalti, né, não marcado para a equipe do Maringá, que o jogador do Atlético Mineiro puxa a camisa do cara do Maringá, quase rasga a camisa dele. O Maringá até postou uma resenha, né, vamos ver se a gente encontra aqui. Vamos abrir aqui o Instagram do Maringá, acho que foi no Instagram que eles postaram. Eita, eu não tenho aqui, né, tem que ser pelo Google Chrome, calma. Pelo Google Chrome eu tenho logado aqui o Instagram. Então, Maringá. Bora ver aqui. Eles tiraram onda ali, né, da quase rasgada na camisa. Cara, não, acho que eles não postaram aqui, né, eles não postaram no feed, né? Deve ter sido lá no Twitter, eu acho. Mas, enfim. Aqui, tem uma brincadeira aqui também, né? Além de bonito, é resistente. Aí dá puxada de camisa aqui também, né, velho? Então, bom, tá aí a brincadeira do Maringá em relação ao puxão de camisa. Que era um pênalti claro, né? Óbvio de ser marcado. E a arbitragem não marca, né? Então, prejudica demais a equipe do Maringá, certo? Até o cara aqui falando que é torcedor do Atlético, foi pênalti para o Maringá, foi prejudicado, com o VAR melhorou bastante, porém erram às vezes igual foi esse jogo. Mas enfim, é isso, né, velho? Então já teve polêmica também aí em relação à arbitragem nesse jogo. E mesmo assim, o Maringá fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro e leva o jogo em tudo igual, né, para a partida de volta. Então, vai dar jogo também, né? É bastante curioso para ver esse time do Maringá. Um time muito bem organizado e que é um dos favoritos da Série C para subir, na minha opinião. O Flamengo venceu por 1-0 o Botafogo da Paraíba no Maranhão. O jogo não foi na Paraíba. Houve a venda do mando de campo do Botafogo, né? O Botafogo estava segurando até onde pôde o mando de campo em casa, mas a torcida ficou muito chateada, teve muito questionamento, muitos protestos do torcedor, porque a diretoria organizou uma grande parte do estádio, que é onde fica geralmente a torcida organizada do Botafogo, e é onde a câmera pega de frente, então eles iriam perder a possibilidade ali de fazer a festa da torcida do Botafogo e mostrar para todo o Brasil, né? Então teve essa polêmica também aí e o preço do ingresso absurdamente alto, né?
mas o jogo foi transferido para o Castelão. Houve essa venda aí do mando de campo, né? O Botafogo deve ter embolsado uma grana muito grande nesse jogo e o Flamengo foi lá e conseguiu ganhar ali de 1-0, né? Com essa inversão aí de mando, o Flamengo teve aí uma grande parcela do estádio, né? Se não foi todo para si. Então o Flamengo vencendo aí, né? 1-0 e agora joga no Maracanã para confirmar essa classificação, né? Creio que o Flamengo segue bem favorito aí. O São Paulo levou um aperreio do Náutico também, né? O Náutico deu bastante dificuldade. São Paulo, se não me engano, toma 1-0, né? E depois vira o jogo. Não tô lembrado agora, mas foi um jogo bastante apertado. Tava acompanhando aqui também, né? Então, o São Paulo com muita dificuldade aí e vai jogar nos aflitos, né? Então, o Náutico, apesar de ter saído perdendo esse confronto, o Náutico joga em casa e pode lá levar muita dificuldade para a equipe do São Paulo. Creio que, apesar de o São Paulo ainda ser favorito por ter ganho o primeiro jogo, por ser ali a equipe mais qualificada, né, tecnicamente, com mais poder de investimento, segue como favorito. Mas o Náutico tem boas chances aqui de, nos aflitos, reverter esse placar. O Cruzeiro 2-0 em cima da equipe do Vila Nova. Tirando o 4-0 do Botafogo, esse foi o único jogo dessa fase que teve mais de um gol de diferença, né? Então o Cruzeiro aí, mesmo indo jogar fora de casa, tem 2 gols de vantagem contra o Vila Nova, que não é um time fraco também, tá? O Vila Nova dentro de casa pode levar bastante problema para a equipe do Cruzeiro, então vai ser um jogo interessante. Apesar de ter que correr muito atrás do placar, o Vila Nova tem qualidade sim, e o Cruzeiro também não é esse time todo, né? Essa temporada do Cruzeiro não tá tão legal quanto a torcida estava imaginando, pelo poder de investimento que teve, pelas contratações que estava fazendo, né? Dudu já rescindiu o contrato, então o Cruzeiro vem numa fase que esse 2-0 aí não é segurança de que já tá garantido não, né? Vai ter que jogar bola para segurar o Vila Nova lá dentro. Santos e CRB tá aí, agora o time do Santos entrando cada vez mais em crise, né? Eu tenho acompanhado bastante o Jorge Igor, que é torcedor do Santos, pelo visto, nunca vi ele verbalizando isso, mas pelo que ele fala né, nos vídeos dele, dá a entender que ele é torcedor mesmo, né, velho? Então, cara, o time do Santos arrumando mais um problema aqui, sai ganhando por 1-0 e o time do CRB consegue um empate no segundo tempo e perde um pênalti no finalzinho do jogo, né? Então o CRB poderia ter virado esse placar e viria para Maceió com o resultado nas mãos, né? Mas agora segue tudo igual. E o Santos ainda sem a perspectiva de o Neymar retornar, né? Pelo que eu estava entendendo, talvez ele venha para esse jogo. Pelo que disseram ali, ele volta alguns dias antes, né, no jogo do Santos contra o Corinthians, mas você vai pegar o Neymar, vai colocar ele em um jogo como um clássico contra o Corinthians, logo de primeira, vai colocar o Neymar num jogo de Copa do Brasil ali contra o CRB, vai que o Neymar entra em campo e os caras caçem ele lá dentro, tá ligado? Então eu não sei se ele vai jogar essas 2 partidas, não. São 2 partidas bem pesadas, a depender, claro, também de como esteja o jogo. Se ele tiver bem, ele vai entrar para ganhar ritmo, né, ganhar movimentação, ganhar confiança, mas que se o jogo tiver pegado, não sei se ele entra em campo não, né, até correndo o risco de os adversários, eles marcarem lá o Neymar e caçarem ele dentro de campo mesmo, né, e distribuir pancada, e ele corre o risco de se lesionar de novo, ou até, por exemplo, perder uma partida como essa, com ele em campo, não conseguindo desempenhar um bom futebol, cair em cima dele uma pressão muito grande, né, e desencadear ainda mais uma crise na equipe do Santos, então não sei se ele vai para esses jogos não. Mas enfim, aqui como eu já tinha falado, é um jogo em que para mim se inverte o favoritismo, mesmo o CRB não tendo ganho a partida de ida, tá? O Corinthians venceu a equipe do Novo Horizontino fora de casa, vem para dentro de casa agora com o resultado ali nas mãos, com o placar favorável, mas o Novo Horizontino não é um time besta, né? Não é time bobo. É um time que, para mim, é um dos favoritos aí na Série B e o Corinthians também na Série A vem tendo problemas.
né? Apesar de eu ter elogiado bastante o Corinthians após o título estadual, parece que foi só aquilo mesmo, né? Foi só o lampejo. Parece que aquele foi o ponto fora da curva. Então agora o Corinthians, mesmo tendo ganho aqui, vai ter muita dificuldade contra a equipe do Novo Horizontino, né? Um golzinho ali, um vacilo, pênaltis, né? Então o Corinthians vai ter muita dificuldade. O Criciúma venceu a partida de ida da equipe do Red Bull Bragantino. E que o Bragantino agora vai jogar não no Nabi Abichedi, que é o estádio tradicional do Bragantino, mas o Bragantino ele reformou o estádio municipal da cidade de Bragança Paulista para poder receber alguns jogos enquanto está reformando, né, o Nabi Abichedi para fazer uma grande arena, né? O projeto do Bragantino é esse. Então, estádio novo aí que o Bragantino vai jogar nesses próximos dias. Então, cara, nesse jogo aqui, eu imagino até um Criciúma, ele invertendo esse favoritismo também, tá? Ganhando essa primeira partida, o Bragantino vai precisar correr atrás, acho que o Criciúma passa nesse jogo aqui, certo? Vai ser muito difícil, o Bragantino não vai querer dar bobeira, mas eu acho que o Criciúma segura e passa para a próxima fase, tá? E esse CSA e Grêmio, eu vou relutar aqui em dar o favoritismo para o CSA. Mesmo tendo ganho esse primeiro jogo, mesmo do jeito que foi, né, com emoção, com gol no final, né, 2 viradas. Então, assim, foi um jogo incrível, uma experiência incrível minha lá no estádio, né? Tem o vlog de jogo no canal Diário de Azulino, quem quiser assistir. Tem toda a festa da torcida do CSA lá gravada para vocês, direto da arquibancada. Então, corre lá no Diário de Azulino também, link na descrição, tá? Para vocês poderem acompanhar. Mas, assim, velho, que jogaço do CSA, né? Mas, mesmo assim, gente, o Grêmio é um time que é superior tecnicamente, vai jogar em casa e acho que a influência da torcida do Grêmio também é muito grande, certo? Assim, o Grêmio veio para Maceió. Não tô falando dos atletas, certo? Não tô falando dos jogadores, da comissão técnica, certo? Falando aí do pessoal que acompanha o Grêmio, né? Torcida, alguns torcedores, alguns influenciadores, até repórteres, né? Surgiu várias informações aí diz que os caras desdenhavam do CSA, né? Não tô colocando o CSA, pelo amor de Deus. É o CSA, pelo amor de Deus, né? Por favor, também. Né? Desdenhando, como se o time do CSA, o Grêmio fosse aqui, ia passar o carro e tchau, né? Não foi assim. Tomou taca, né? O Farid também, né? O Farid Germano Filho, né? Que é famoso. Ele falou que era mais do que obrigação ganhar do CSA. Toma, perdeu, pô. E também surgindo vários reacts aí da galera que estavam acompanhando o jogo e se decepcionando, ficando bem putos aí também, né, com a derrota do Grêmio. Mas assim, cara, eu falei, né, eu falei isso antes. O time do CSA não é besta. Jogando em casa, vai jogar pra ganhar do Grêmio, né? Ia tentar ganhar do Grêmio. E o Grêmio esse ano não é essas coisas todas também, certo? Então foi o que aconteceu, tá? Então, assim, o que a gente prega aqui também é respeito. Assim como também o goleiro do Maracanã, após esse jogo contra o Internacional, ele pediu respeito também para as equipes menores, certo? Que a galera desdenha demais, que vai ser goleada, que não sei o que, não sei o que. Eu até disse também que pra mim o Inter era muito favorito contra o Maracanã, mas em momento nenhum eu quis desrespeitar o time, ou dizer que o time não prestava, dizer que o time era ruim, né? Se tá aí na terceira fase da Copa do Brasil, é porque teve mérito de se classificar, de lutar pra chegar até aí. Então merece respeito também. Qualquer adversário merece respeito. Então acho que essa soberba e esse salto alto do pessoal do Grêmio, isso daí não passa impune, tá? No futebol. A bola pune, cara. A bola pune. E puniu o Grêmio, tá? Então, vencemos a equipe do Grêmio aqui em Maceió, mas lá também é outra história. O Grêmio com a sua torcida, o Grêmio jogando em casa, vai querer reverter esse resultado e o CSA precisa jogar o fino da bola de novo se quiser passar de fase. Chance? Tem, bastante. Já ganhou o primeiro jogo, mas o segundo jogo aí é outra história. Certo? Um golzinho também lá do Grêmio só, já vai pra pênaltis e tal, mas enfim, a gente precisa fazer um jogo impecável lá na arena do Grêmio pra tentar essa classificação. Favoritismo? Eu jogo de novo a responsabilidade toda no colo do Grêmio,
tá? Toma ela e se vira com ela aí, né? Mas então o time do CSA tem aí suas chances de classificação, mas ainda é muito difícil. Mas tá aí, Copa do Brasil, né? Comentário aí sobre todas essas partidas, 20 minutos, vídeo muito longo, mas é isso, gente. Muito obrigado aí pela presença de todos aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, dar um like, manda seu comentário com a sua opinião sobre esses jogos aí e tamo junto, meus amigos. Valeu!